Para que a gente possa ter uma ideia do que a gente vai querer fazer daqui a pouco, a gente tem que falar que o campo elétrico, na verdade eu não sei se está aqui em algum lugar, o campo elétrico que vai sobre essa carga Q0, ele é produzido pela soma vetorial, quase que eu diria linear, pelo princípio de superposição, do campo criado por cada uma dessas cargas, Q1, Q2 e Q3. Ó, Q1 cria um campo E1, a carga Q2 cria o campo E2 e a carga Q3 cria o campo E3. Mas como a carga Q1 ela é maior, provavelmente ela vai ser uma das que tem nos campos maiores. Então está o campo nesse sentido. E daí esse campo resultante, ele é a soma vetorial dos campos produzidos por essas três cargas sobre a carga Q0. Agora entra um outro ponto que é muito importante quando nós temos uma distribuição contínua de carga. E a gente vai querer calcular o campo elétrico criado em um ponto P, a uma certa distância dessa carga total. E aqui o que a gente acaba fazendo, então, é dividir essa superfície total num número muito grande de cargas, dq, e esses, todas o somatório dessa carga dq que nós tenhamos aqui, que está representado por Q1, Q2 e Q3, e aí nós teremos um número muito maior de cargas, que vai então ter a carga total para fazer isso. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é a distribuição, por exemplo, de carga, ela é homogênea. Então, se for homogênea e eu tenho a carga total, eu posso dizer que eu vou criar então uma certa densidade. Nesse caso aqui é superficial de carga. Eu posso dizer que a carga total dividido pela área total dessa superfície. E aí o que vai acontecer é que cada pedacinho de carga aqui, ó, ele cria um certo campo D. Então, na verdade, aqui não poderia ser 1, teria que ser D1, D2, D3. E para cada pedacinho de carga, então, vou se somando. E depois, então, para poder calcular o campo elétrico total, nós devemos somar, então, vetorialmente, todos os campos elétricos criados por toda a carga que está nessa superfície. E a gente vai fazer então dois exemplos, meus caros, que a gente começou a fazer na aula passada. Esse primeiro exemplo, então, nós temos aqui um círculo de raio R e a gente vai querer calcular o campo elétrico criado por essa carga Q, que está distribuída uniformemente. E a gente vai querer calcular então o campo elétrico no ponto P. E esse ponto P ele está a uma altura x do centro desse círculo, dessa circunferência de raio A. E aí, naturalmente, a relação entre esse raio A e o comprimento x aqui, que é a altura x, existe um ângulo, e esse ângulo, por exemplo, poderia ser calculado como tangente de alfa é A sobre x. Aí a gente poderia calcular quanto vale esse ângulo alfa. E o que a gente vai querer fazer, então, é calcular esse campo elétrico criado por esta carga que está distribuída uniformemente. Então, o que vai acontecer? Cada pequeno pedacinho de carga dq, então, e esse dq a gente vai verificar depois, que é uma densidade linear de carga, então, que vai ser q dividido por 2π vezes a. Então, isso aqui é a densidade linear de cargas. E essa carga dq, então, vai ser o produto dessa densidade linear de cargas multiplicado por uma certa superfície ds que existe aqui. Se a gente considerar que não é um ds, mas é simplesmente uma linha, então vai ser um certo lambda, ou seja, vai ser um QS, vai ser lambda multiplicado por um certo comprimento dl, que é esse caso que nós temos aqui pela frente. Então, isso aqui está representado este problema e a gente vai apresentar depois como é que a gente resolve. Então, por exemplo, agora aqui, depois de apresentar esse problema, ele está dizendo que existem três tipos de distribuição de carga, né? Que é as três densidades de carga. Então, nós temos a densidade de carga volumétrica, ρ, se a carga Q for distribuída em um certo volume. Então, ele está me dizendo que dq é um ρ multiplicado por dv, e aí então você vai ter quanto vale essa carga total
que existe, ou essa carga parcial que existe nesse elemento de volume que nós estamos considerando. Então a unidade de ρ é coulomb por metro quadrado. E aí então ele está dizendo como é que você calcula o ρ. Caso seja distribuição que é uniforme, pode ser definida como o ρ é a carga total dividido pelo volume. Se nós temos agora uma superfície que está sendo considerada, a gente vai dizer que tem uma densidade de carga superficial, sigma. Se a carga E for distribuída em uma superfície de área A, então dQ vai ser essa densidade superficial de carga multiplicada por uma certa área dA que eu estou levando em consideração. E a unidade desse sigma, dessa densidade de carga superficial, é coulomb por metro quadrado. E aí, como está dizendo aqui, caso seja uma distribuição de carga uniforme, posso definir então que o sigma é a carga total dividido pela área. Agora, se nós temos uma carga distribuída em cima de uma linha de comprimento L, então a gente pode definir uma densidade de carga linear, delta. Não, delta. Lambda, desculpe. Lambda. Então, dQ vai ser um lambda dL. E a unidade do lambda vai ser coulomb por metro. E aí, então, para a gente calcular quanto vale essa densidade de linear de cargas, lambda vai ser Q dividido por L. E vai ter um segundo caso que a gente vai resolver também. A gente está dizendo que existe uma carga Q que está distribuída uniformemente num fio infinito. Na verdade, não é uma carga Q. Nós já temos que dizer, nesse caso aqui, ó, que existe uma densidade, porque se a carga está distribuída uniformemente ao longo do fio infinito, essa carga vai ser infinita. Então, para a gente poder definir a carga, a gente tem que definir uma densidade linear de carga, lambda. Então, a partir dessa densidade linear de carga, lambda, a partir da distância que nós tenhamos do ponto P até essa linha infinita, então a gente vai ser capaz de criar o campo elétrico, que depois, ou seja, a carga Q vai criar um campo elétrico aí, que evidentemente vai ter um campo elétrico resultante. A gente pode, num primeiro momento, por exemplo, pensar que se eu tenho uma seta dQ aqui, ó, esse dQ vai criar um campo elétrico para cá. Esse dQ vai criar um campo elétrico dE para cá. E eu posso dizer que a mesma altura Z agora para baixo, a essa mesma distância Z para baixo dessa minha linha de referência, eu também crio um campo elétrico dE para cima, de uma maneira tal que as minhas componentes verticais, se eu considerar nesse sentido para cima como vertical, as componentes verticais se anulam, porque eu vou ter um campo elétrico para cima e um campo elétrico para baixo. O campo elétrico para cima, criado por essa carga que está embaixo, aqui, ó, essa carga que está embaixo aqui, ó, ela vai criar um campo elétrico para cima, e essa carga que está em cima vai criar um campo elétrico para baixo. Então eu posso achar sempre distâncias que sejam iguais em relação à minha linha de referência, de modo que anulem essas minhas componentes verticais. Então só vai sobrar uma componente no sentido horizontal, que é o que eu pretendo mostrar para vocês depois, que é o que está sendo feito aqui. E depois, não agora, mas depois, a gente vai calcular então também essa questão dessa barra isolante, que está carregada com 14 centímetros e ela é curvada em um semiciclo, como mostra na figura 2. A barra tem uma carga total de menos 7,5 microcoulombs, e então ele tem que determinar o módulo e o sentido do campo elétrico em o centro do semiciclo. Como a carga é negativa, então o campo elétrico ele vai estar apontando no sentido desse semicírculo. E como nós estamos num semicírculo, a gente pode dizer então que o campo elétrico resultante vai ser mais ou menos a mesma coisa que acontecia naquele fio infinito. O campo resultante vai ser apenas no sentido da direita para a esquerda e aqui no sentido de x. As componentes verticais, elas também se anulam. E é isso que a gente vai mostrar depois. Ok? Então, até mais.